Os 5 livros 5 estrelas do meu 2025. Em 2025, eu li 30 livros, e desses 30, 5 eu classifiquei com 5 estrelas. Não foi de caso pensado isso, tá? Eu só vou terminando de ler, vou lá, avalio, faço a resenha. E aí, no final, aconteceu essa coincidência de serem 5 livros 5 estrelas, e eu vou passar aqui pra vocês minha lista, vou contar um pouco sobre cada livro e sobre como foi a experiência de ler cada um deles. Já adianto que não é análise técnica nem nada disso, mas a minha experiência pessoal e o que, pra mim, fez esses livros serem 5 estrelas. Os 2 primeiros livros eu li lá em janeiro mesmo, janeiro de 2025. Eu li esses 2 livros em viagem lá em janeiro, tava com a minha família. E foi uma experiência, assim, muito boa, sabe? Eu lembro com muito carinho desses livros porque eu tava vivendo dias muito bons, apesar de que não são tão leves, assim, talvez ele não tenha essa leveza toda, mas são livros que eu lembro com muito carinho. O primeiro deles foi Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solá. É um livro, assim, que eu li por uma indicação e foi uma surpresa muito grande, sabe? Eu não tava esperando nada, na verdade, e aí foi uma grata surpresa ler esse livro. Ele foi de um impacto muito bonito pra mim, sabe? Ele é muito ligado com a oralidade, eu pesquisei. A Irene Solá, ela é uma escritora catalã, e aí esse livro tá muito ligado com essas origens dela, com essa oralidade, sabe? E aí ele é um livro que ele é narrado não por um único narrador. Vai trocando ao longo dos capítulos os narradores. E não necessariamente são pessoas, sabe? Esses narradores, eles podem ser espíritos da natureza, pode ser animais ali, pessoas mortas. Então, é muito interessante, porque é sobre uma vila, né? Sobre uma vila que fica ali perto das montanhas. E aí a gente vai tendo perspectivas desse lugar de acordo com os personagens. As histórias vão se entrelaçando assim de uma maneira muito sensível. Ela consegue passar leveza, mesmo às vezes contando histórias que são pesadas mesmo. E tudo isso, esse conjunto todo, fez com que eu desse 5 estrelas para esse livro. O segundo livro foi A Estrada para São Paulo, da Mariana Chazanas. Ele é um livro assim bem pesado mesmo, até porque ele se passa lá no período da escravidão no Brasil. E aí ele vai contar, trazer pra gente a história de 2 irmãos que ali nesse percurso de quando eles estavam sendo traficados, eles acabam se separando. E aí a gente vai ver o que acontece com cada um dos 2 irmãos. Eu confesso que me pega demais quando a história, o livro, traz falando sobre família, sobre irmãos, e vocês vão perceber isso ao longo dessa lista. A autora consegue passar muito bem essa sensação de confusão que eles estão vivendo, né? Foram ali separados, e aí no meio de várias coisas acontecendo dessa trama toda, tem uma personagem secundária que pra mim ela roubou muito a cena, que é a Palmira, uma diva, amei muito. O terceiro livro foi O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Ele foi um livro que eu escolhi fazer marcações, sabe? Fiz também algumas anotações aqui do que eu tava sentindo. Não são todos os livros que eu faço isso, mas especificamente esse aqui eu escolhi fazer. Ele foi um livro que, pra mim, foi um misto de sensações. Então, ele é uma história contada pela Valéria. Então, tudo que a gente sabe ali é na perspectiva dela, ele é um diário, né? Ele é um livro diário, na verdade. Então, a gente tem ali as impressões dela do dia a dia, dela com a família, né? Com os 2 filhos que ela tem e o esposo. E o contexto dele é um período pós-guerra ali, uma família de classe média para baixa. Tem momentos que ela fala, né? Ela até se lamenta que a família dela tinha muita coisa, mas aí depois, com a guerra, eles acabaram perdendo bastante coisas, né? Bastante posses. E aí, isso tudo vai sendo relatado pela visão da Valéria. A Valéria é uma personagem, assim, muito ambígua, minha visão, né? Então eu fui lendo e às vezes eu sentia pena da Valéria, às vezes eu sentia raiva dela, porque eu pensava, mulher, faz alguma coisa. E aí, simplesmente, eu fiquei doidinha da cabeça e isso me fez amar muito, sabe? Eu gosto quando o livro me deixa, assim, lelé da ideia. O quarto livro dessa lista foi outro que eu li também na forma física, foi Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Ele é um clássico e simplesmente dá um quentinho no coração, sabe? Mais uma vez aparece essa questão de falar sobre família, sobre irmãos, no caso que são irmãs, e isso conversa muito comigo de forma pessoal, sabe? Esse tipo de narrativa é muito
é muito confortável pra mim, pra eu poder ler. Mesmo que durante o livro aconteça coisas que não são nada confortáveis, né? Foi uma experiência de leitura muito interessante, porque acompanha a vida dessas irmãs. E eu acho isso de uma riqueza muito grande, a gente ter esse desenvolvimento dos personagens. E fechando essa lista, a gente tem Herdeiras do Mar. Foi um livro que também foi uma surpresa, porque foi algo que eu não estava acostumada. Mais uma vez, ele traz a narrativa sobre irmãs, mas em um contexto totalmente diferente. Nós temos ali duas irmãs que foram separadas pelos intempéries da guerra, e aí a gente vai conhecer a história delas duas. É muito forte, é pesado, sabe? Eu descobri de coisas ali da história mundial, num contexto geral, que eu não sabia que existia, mexeu bastante comigo. Eu já li ele ali lá pra novembro, dezembro, então ele ainda tá muito vivo na minha memória, sabe? Porque foi bem forte, bastante violência, mesmo que às vezes a gente não veja de uma forma explícita, né? Mas essa violência marca muito a vida dessas irmãs. Mas a gente vai ver ali como é que o amor ele vai superar barreiras, e isso me ganhou de uma forma assim absurda. Bom, essa foi minha lista dos meus 5 melhores livros de 2025. Olhando para eles, eu posso perceber que é muito interessante eles sempre serem livros que tratam de tramas familiares de uma certa forma. E eles também têm o seu interesse voltado para vidas comuns, para sentimento das pessoas, para as memórias. E isso é muito interessante de se ver. É que os 5 foram livros escritos por mulheres, tá? Mulheres de diversos contextos de época, de diversos países. É legal ver esse padrão, ao mesmo tempo que tem esse padrão, tem essa disruptura, porque são épocas diferentes, países diferentes, mas continuam sendo narrativas contadas por mulheres, e isso é muito legal de se ver. Foi esse o vídeo, espero que tenham gostado da lista. Caso não conheça, deixo aqui as minhas indicações e tchau, tchau!